do Tiago, né? Aí, glória a Deus. Estenda sua mão para cá, vamos estar orando. Senhor, use o teu filho com poder e glória, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Haja poderosamente, ó Pai, nessa noite. Conduza o teu filho na adoração ao teu nome. Continue conosco, ó Pai. Continue conosco, Senhor. Seja exaltado e glorificado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus, aleluia. Glória a Deus. Queridos Pai do Senhor, pode tomar seu assento. É um prazer, viu? Uma alegria, uma honra enorme. Deus seja louvado por esta casa, por essa igreja. A irmã Raquel, cadê ela? Minha irmã, obrigado, viu? Obrigado pela surpresa. Me senti muito honrado mesmo. Deus continue abençoando vocês demais. Ao pastor Isaías. O senhor está bem, pastor? Obrigado. Na próxima eu vou vir com a calça maior. Bom. Ele chegou ali, ele falou, rapaz. Mas eu prometo, tá? A gente marca depois uma outra vez. Desculpa. O pastor Ronaldo também, seja louvado. O evangelista Vitor, que alegria sempre estar. E quando a gente viaja por aí, quando a gente chega num lugar e é amigo, a gente fica até mais feliz, cultua até mais solto. Deus abençoe. Deus te use aqui daqui a pouco, viu? Culto Black hoje, né? Canta. Argentino passa mal. Vamos louvar a Deus, queridos? Isso, me dá um sol maior. Uma canção bem conhecida. Bem conhecida. Eu queria cantar juntamente com você. A igreja é bem afinada. Fica até mais fácil, né? Está em sol maior? Aleluia, aleluia. Finge que a glória está descendo e dá um glória aí, irmão. A gente está ajeitando um negocinho aqui. Isso, glória a Deus. Aleluia! Isso. Coloca a mão no seu coração e faça a canção. A sua vida hoje, diga assim: cobre-me com tuas mãos. Mais um pouquinho de teclado, por gentileza. Diga com poder, vamos. Com poder. Diga, vem me esconder, vamos. Vem me esconder, Senhor. Diga, se o trovão e o mar, vamos. Se o trovão e o mar. Isso. Eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és de... Alguém quer descansar aqui hoje? Minha alma está. Diga segura, vamos. Diga, sabes bem. Sabes bem. Erga a sua voz e diga isso, vamos. Que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és
Diga: se o trovão e o mar, vamos. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a terra, oh glória, eu orei. As águas tu também és rei. Descansarei, pois sei. Pois sei. Pois sei. Pois sei. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos. Eu tô arrepiado aqui, gente. Levante a mão e diga isso. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus, teu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Rasga a voz e canta. Nada o Todo-Poderoso é meu amigo. A tu Camanda Rabassarimaia, posso crer. Imagina a cena. Pedro olhando e dizendo: se és tu, manda-me ir ter contigo. Se és tu, manda-me ir ter contigo. Eu aprendo uma lição aqui. Existem sobrenaturais que só viveremos depois de uma palavra. Existem sobrenaturais que viveremos só depois de uma palavra. Depois que Jesus fala, vem. Depois que Jesus fala, vem. Ninguém te segura. O mar não te segura. O vento não te segura. A tempestade não te segura. Quem te viu com medo, quem te viu com medo, quem te viu temendo, vai ter que te ver andando por cima das águas. Andando por cima das águas, andando por caminho sobre as águas, como a tua casa, caminhe sobre as águas, como a tua família, caminhe sobre as águas, com os teus filhos, caminhe, caminhe, caminhe. Estamos debaixo de uma palavra, estamos debaixo de uma palavra. Levante a mão. Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu é sobre todo. Diga, os donos
Pastor Vitor Souza. Isaías vai escrever que os anjos tinham asas. Asas para voar. E que eles declaram na boca não impedem de voar. Tiago, o que você está dizendo? Que eles usam todo o corpo. Eles usam todo o corpo. Ah, se eu fosse você, ficava de pé, pulava nessa cadeira, usava todo esse corpo como os anjos e declarava: santo, 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 santo. Isso, vai, vai, vai. Teu nome é o mais. Teu nome é sobre todos, sobre os nomes. E os anjos toda a criação exaltado é santo. Então Maria, se voltar para trás, creio eu que já disposta a ir embora, é quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que só? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os... Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela corre. Senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estranha. Nada vencerá. Ele venceu, venceu, está nas mãos do meu Jesus.
que vivo, eu não sei outros deuses, mas o meu está vivo. Eu não sei quem serve a Deus de madeira, mas o meu fala, o meu toca, o meu desce, o meu opera, vivo. Está. Aleluia. Nosso Deus está vivo. Nosso Deus está vivo. Nós aprendemos isso aqui com o Rabi. Aonde estão os cavalos? Todo mundo morreu, mas o nosso Senhor está vivo. Não existe outra religião ou qualquer outra coisa que tenha um Deus vivo. Um Deus que veio e se entregou por nós, mas ressuscitou. Aleluia, aleluia. Pode se assentar. Quando você chegou, tinha ali um QR Code. Se der para colocar aqui também, se você não viu ou não leu ali o QR Code, dá para jogar aí na tela? São algumas perguntas bíblicas. E o motivo disso aqui é para anunciar que todo domingo, 8 horas da manhã, a juventude está ali no cantinho, na escola bíblica dominical. Então, se você é jovem, está aqui essa noite, e 8 horas da manhã você não está aqui, você não vai conseguir responder essas perguntas. Eu quero te convidar, todo domingo, 8 horas da manhã, estar conosco aqui, na nossa escola bíblica dominical. Venha aprender mais do Senhor, venha buscar mais, em nome de Jesus. Então, o QR Code está aqui, quando estivermos no final, nós vamos ver quem é que ganhou aí, os top 3, para poder ganhar ali eu ia falar de novo que é surpresa, mas não é, porque já está escrito ali, né? Ontem eu falei surpresa, aí todo mundo falou, está escrito ali, ó. Acertou, ganhou o lanche. Os 3 primeiros irão ganhar o lanche que está ali na cantina, e ontem falaram que a sopa estava muito boa. Então, realmente estava, eu provei. Hoje eu provei antes. Até me denunciaram aí, irmãos, aí está fazendo teste de qualidade. Amém? Eu quero convidar aqui Vitor Souza a estar ministrando a palavra. Deus seja louvado pela sua vida, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, vamos estar orando. Senhor, nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor continue a operar, continue a conduzir essa noite. Use o Teu Filho para a honra e glória do Teu nome. Glorifica, Senhor, o Teu nome através da vida do Teu Filho. Use-o, Senhor, por mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, paz do Senhor. Você que tem mãos pode aplaudir a Jesus nessa noite. Glória a Deus. Você que tem Bíblia, por favor, livro de Atos. Atos capítulo 5, por favor. Atos capítulo 5. Enquanto você se localiza, eu quero louvar a Deus
por essa noite, por mais uma vez poder servir a Ele e juntamente com essa linda igreja, que Deus possa abençoá-los e que a boa mão do Senhor esteja sobre vocês. Deus abençoe a vida do pastor Isaías, que aqui presente está. Deus abençoe o senhor, sua família, sua casa. Também a pessoa do pastor Ronaldo, não é isso? Acertei? Que é o pastor que preside nessa igreja, que Deus possa abençoá-lo também, adjunto da sua família. Ao Jonathan, que é líder da juventude, a toda a juventude, que Deus possa abençoá-los e que a boa mão do Senhor esteja sobre vocês com esse lindo congresso. Você que escolhe essa noite como noite de adoração, que Deus também abençoe a você e abençoe a sua casa. É bom estar entre amigos e estar aqui comigo hoje, Tiago Delfim. Sou suspeito de falar, eu sou fã. Deus te abençoe, tá, nego? Um preto cheio de Deus é bom, 2 é melhor ainda. Tá bom? Que Deus possa te abençoar. Ao Tecla, Deus abençoe, irmão. Deus é com você. Por favor, Atos capítulo 5, finte teus olhos no versículo 12. Atos capítulo 5, versículo 12. Você que localizou, diga amém. Você que não tem exemplar bíblico, é só olhar aqui para a projeção. Está escrito: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, ninguém, porém, ousava juntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homem quanto mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até as cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Eu queria recitar de novo o versículo 12. Atos, 5º capítulo, versículo 12, está escrito: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. E você diz amém. Queridos, nós, como falamos sobre ser cheio do Espírito Santo, com certeza não tem como a gente não olhar para a igreja modelo, para a igreja que foi a maior igreja referência no quesito Espírito Santo de Deus. A igreja do primeiro século, a igreja primitiva, a igreja mais espiritual que já se passou na terra, foi uma igreja que estava andando por cima de uma profecia que foi deliberada até mesmo antes de Cristo. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, nós veremos um cumprimento de uma promessa antiga que o profeta Joel havia declarado, que naqueles últimos dias o Espírito de Deus iria derramar sobre toda a carne. Quem não profetizava, iria profetizar. Quem não tinha visão, iria começar a ter visão. E quem não tinha sonhos, iria começar a ter sonhos. O profeta Joel, ele antecedeu a liberação e a profecia em forma de oráculo da descida do Espírito Santo. E quando a gente olha para o ministério de Cristo, que vai ter durabilidade de aproximadamente 3 anos, nós veremos que Jesus foi um pregador que vai caminhar em Nazaré, Judeia, Cafarnaum, Samaria e algumas cidades adjacências, cumprindo aquilo que o Pai havia entregado sobre suas mãos. Até o próprio Jesus disse que a agenda dele não era de acordo com a agenda do homem. Jesus disse que a agenda dele era de acordo com a agenda do Pai.
Ainda que Jesus ele fez muitos milagres, curou enfermos, coxo, manco, cego, o papel de Jesus no seu ministério era falar nada mais, nada menos sobre o reino de Deus. Cristo, na sua jornada ministerial, ele falou muito sobre o reino de Deus. E quando a gente olha para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós veremos um Cristo que, além de falar sobre o reino de Deus, ele também teve muitos momentos que falou sobre o Espírito. E quando Cristo ele está ressuscitando após o terceiro dia, ele aparece para os seus discípulos, que biblicamente falando, a gente chama a ascensão de Cristo, ou a aparição de Cristo, que ele fica durante 40 dias com os seus discípulos, e ele vai apertando alguns parafusos. E quando Jesus anda nesses 40 dias, ele fala nada mais, nada menos sobre o reino de Deus e o Espírito Santo. Porque Jesus, ele vai fazer a transição do Filho que vai e do Espírito que desce. E uma das coisas que Jesus reafirmou, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, era uma coisa: digo para vocês que vocês estão debaixo de uma palavra, de uma promessa, reafirmando aquilo que Joel tinha dito. E o que Jesus reafirma? Que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Ele vai dizer que dentro desse revestimento, a vida de quem fosse revestido não seria mais a mesma. O que Cristo está informando é o que eles iriam receber seria algo que viria de Deus, algo que seria do alto. Uma coisa é ser vestido, uma coisa é ser revestido. A Bíblia fala que eles seriam revestidos de poder. E o que é ser revestido? É aquilo que vem por cima. Se você me olhar, eu não estou vestido de blaze, eu estou vestido de camisa. O blaze, ele me reveste, porque debaixo do meu blaze tem uma camisa. Então, o que Cristo está dizendo é: eu já vos preparei, e quem vai vir depois de mim vai vos revestir de poder, porque eu vos batizei com água, mas aquele que virá vos batizará com fogo. E Cristo está falando da descida do Espírito Santo. Porém, a descida do Espírito Santo tem 3 pontos. Primeiro ponto, fica. Segundo ponto, recebe. E terceiro ponto, vai. Primeiro ponto, permanece. Segundo ponto, recebe. E terceiro ponto, vai. Cristo, ele fala: vocês devem permanecer em Jerusalém. E pregador, o que significa Jerusalém? Lugar da promessa. Repita comigo: lugar da promessa. Fala comigo: lugar da promessa. E essa é a ordem de Cristo: permanece no lugar da promessa até que vocês sejam revestidos de poder. Lá vai a primeira profecia. Porque Cristo sabia que a nossa luta seria muito grande de forma espiritual. E existem batalhas que nós só vamos conseguir enfrentar se nós estivermos revestidos. Existem batalhas espirituais que nós só vamos sair se nós andarmos revestidos. A Bíblia fala para a gente que Cristo, depois desse 40 dias, ele vai, Mateus, Tiago, até o monte da recebimento do Espírito, e a Bíblia fala para a gente que o céu se abre, Cristo é levado ao Pai, e os discípulos ainda estão com os olhos fintados em Jesus, e quando Jesus nota que os discípulos continuam no mesmo lugar, Jesus vira para eles e fala: não é para vocês ficar aqui, eu já mandei de vocês irem e permanecerem em Jerusalém, porque eu estou indo para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador. E Jesus dá ênfase: e esse Consolador não vai estar só com vocês no dia de culto. Esse Consolador estará com vocês em todos os dias das suas vidas.
Isso me anima, porque na dor o Espírito vai estar lá. Na alegria o Espírito vai estar lá. Com a porta aberta, o Espírito vai estar lá. Com a porta fechada, o Espírito vai estar lá. Jesus disse, Ele estará convosco em todos os dias da sua vida. Aí quando Cristo vai para o Pai, após 40 dias, aleluia, de aparição aos seus discípulos. Após esses 40 dias, conta-se mais 10 dias, que chega Atos capítulo 2, que é o dia do Pentecoste. E pregador, o que é o dia do Pentecoste? Você sabe muito bem que havia 5 festas mais famosas no Oriente Médio. A Páscoa, Tabernáculo, Pães Asmos, 7 dias e Pentecoste. A Páscoa era feita de forma primeira, quando eles imolavam o cordeiro de um ano, e depois da Páscoa se contava 50 dias, e depois de 50 dias vinha a festa dos Pentecostes. Quando a gente olha para Atos capítulo 2, nós estamos falando que o dia que o Espírito desce é 50 dias depois, o dia que Cristo sobe ao Pai. Depois de 50 dias inicia a festa do Pentecoste, está escrito, não é o pregador que está falando, está na Bíblia, está escrito, e cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo local. E pregador, que local é esse? O local da promessa, Jerusalém. E a Bíblia diz que quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, veio unção de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa de glória. E o texto diz que não foi a metade dos crentes que foi cheio. A Bíblia está dizendo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu ouvi um glória. E todos foram cheios do Espírito Santo. Isso aqui me conforta, porque a segunda coisa que eu quero que você coloque na tua cabeça, o Espírito tem prazer de encher pessoas. O Espírito não chamou ninguém para ser vazio. O Espírito tem prazer de encher pessoas. O Espírito não quer saber se você tem carro do ano. O Espírito não quer saber se tua casa é mobiliada. O Espírito não quer saber se você tem um sapato caro, se tua roupa cara. O Espírito quer saber, se você estiver disponível, eu estou disposto a encher você. Aleluia, sinto graça para pregar. Se você estiver disponível, eu estou disposto a encher você. Você vai olhar para um crente, olha para um crente e fala assim, ó, ele está disposto. Falar para ele está disposto a encher você. E falar para ele, aquilo que você vai receber aqui, vai mudar a realidade de toda a tua casa. Aleluia, eu queria estar no teu lugar para dar glória. Aquilo que você recebe aqui vai mudar a realidade de toda a sua casa. A Bíblia fala para mim e para você que todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo tem prazer de encher pessoas. Antes do Espírito encher, olha a ordem de Deus, a ordem de Jesus, através da palavra. E ser-me-ão as minhas testemunhas, olha para mim, e ser-me-ão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judeia, tanto na Samaria, até os confins da terra. Olha para mim, Jesus dizendo, vocês serão as minhas testemunhas, e serão em Jerusalém, terra da promessa, aleluia, serão na Judeia, serão em Samaria, até os confins da terra. Eu não sei se você vai crer na minha palavra, mas nós somos a continuação do Atos. Nós somos a continuação do Atos. O fogo começou lá e o fogo continua aceso até agora. O Espírito desceu lá, e o Espírito, ele desce sobre a minha vida e sobre a tua vida até agora. Com todo respeito, você vai bater no peito e falar assim, ó, eu sou a continuação do Atos.
Fala assim: eu não tenho prazer de ter minha vida vazia, eu tenho prazer de ter minha vida cheia. Eu sinto graça. Eu sou a continuação do Atos. Por quê? Porque o Espírito iniciou com a descida em Jerusalém. Depois de Jerusalém, passou na Judeia. Depois que passou na Judeia, passou em Samaria. E quando passou em Samaria, chegou no Ocidente, chegou no Oriente, chegou no Brasil, chegou no Rio de Janeiro, chegou em Rocha Miranda. E eu, você temos acesso ao Espírito Santo de Deus. Nós somos a continuação do Atos. E pregador, qual é o privilégio de ser a continuação do Atos? Lá vai a profecia. Porque toda pessoa que não tem uma vida no Espírito funciona, mas toda pessoa que tem a vida no Espírito flui. Deus não te chamou para funcionar, Deus te chamou para fluir. Eu não sei quem tem mão para levantar e boca para dar glória, mas assim prega Deus na minha boca. Você não sai daqui funcionando, você sai daqui fluindo. Quem anda no Espírito não funciona. Teu casamento não vai funcionar, teu casamento vai fluir. Teus filhos não vão funcionar, teus filhos vão fluir. Tua casa não vai enfraquecer. Tua casa é uma casa que tem o Espírito de Deus. Eu não sei quem tem glória para liberar. Da tua casa não sai marginal, da tua casa sai doutores, da tua casa sai homens, mulheres cheios do Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Eu sinto graça. Enquanto eu bebo água, você vai dando glória. O Espírito de Deus que encheu a vida dos crentes em Atos foi o Espírito que qualificou. Olha para mim, foi o Espírito que qualificou, porque eu nunca vi alguém que o Espírito se apoderou dele, ele ficar a mesma coisa. Eu nunca vi alguém que o Espírito encheu, ele andar da mesma maneira, porque o Espírito dá habilidade, o Espírito dá talento, o Espírito dá aleluia. Os crentes que foram cheios do Espírito Santo começaram a falar em outras línguas, de acordo com aquilo que o Espírito fizesse com que cada um falasse. Está na Bíblia. E a Bíblia conta para mim e para você que quando o Espírito se apoderou, quem estava dentro, recebendo o Espírito, entendia aquilo que estava fazendo. Mas quem estava fora olhava para ele e falava assim: ó, esse povo está doido. Esse povo está embriagado de vinho. Esse povo fala uma língua esquisita. Esse povo tem um espírito doido. Aí o líder da igreja pega e fala assim: ó, não, varões galileus, nós não estamos embriagados de vinhos. Nós estamos embriagados sim, mas embriagados do Espírito Santo de Deus. Pregador, qual é a diferença? Porque vinho tira a tua consciência, mas o Espírito que te enche não tira a tua consciência. Quando o Espírito toma posse da vida de alguém, o Espírito direciona. Eu nunca vi o Espírito falhar com alguém. Eu nunca vi o Espírito errar com alguém. Eles falaram assim: ó, nós não estamos embriagados com vinhos, nós estamos embriagados do Espírito Santo de Deus. Paz, meus irmãos. A vida dos crentes de Atos capítulo 2 nunca mais foram a mesma. É isso que eu quero falar. A vida dos crentes em Atos capítulo 2 em diante nunca mais foram a mesma. Eu poderia demorar muito aqui fazendo uma exegese complicada, mas eu quero ser direto e simples. A Bíblia fala que quando o Espírito se apoderou dos crentes, não foi só um salto na vida espiritual. Não. Quando o Espírito se apoderou da vida dos crentes,
toda área da vida dos crentes, o Espírito deu um salto. A área financeira, a área emocional, a área sentimental, a área familiar. Porque o Espírito, eu não sei quem vai pegar a palavra, o Espírito quer melhorar a tua vida na totalidade. Aonde tem pouco, ele vai preencher. Está na Bíblia, está na Bíblia. Quando os crentes começou a ser cheio, quem tinha pouco, o Espírito preenchia. Irmão, Deus é terrível, Deus é poderoso demais. A Bíblia fala para a gente que o Espírito era tão poderoso que o povo abria a mão das coisas para andar no Espírito. O povo abria a mão do templo para andar atrás do Espírito. Por quê? Porque eles entenderam: eu nunca vi alguém que andou no Espírito ter uma vida oca. Eu nunca vi alguém que andou no Espírito ter uma vida, aleluia, para baixo. Tem dia que a porta está fechada, mas se tiver Deus na vida, a gente continua de pé. Tem dia que a providência demora, mas se tiver com o Espírito, a gente chega aqui dando glória. Alguém olha para você, como é que você está dando glória? Se está tudo fechado, é porque eu ando no Espírito. E quem anda no Espírito, ele entende o propósito. Sinais, maravilhas foram feitas através da mão da vida dos apóstolos. E qual é o poderio daqui? O poderio é o seguinte: quanto mais a igreja andava no Espírito, quanto mais a igreja fluía no Espírito, mais perseguição tinha. Agora o glória some, né? Porque crescer no Espírito tem seus privilégios, mas também tem suas pressões. Agora o glória some, né? Crescer no Espírito tem seus benefícios, mas só cresce quem suporta a pressão. A igreja primitiva começou a crescer, o sistema da época, o Herodes começou a olhar para a igreja e ver como uma ameaça. Porque quem funciona e vê alguém fluindo, ele se incomoda. Aleluia. Porque Herodes dominava no templo. Dominava onde? No templo. E você sabe muito bem que o sacrifício, a gordura, ia para a mão do sacerdote. Ia para a mão do rei da época, que mandava na Judéia. Sendo que, gente, quando os povos da Judéia começou a ver que a igreja estava crescendo, está na Bíblia, o povo deixava de ir para o templo e começava a andar atrás do Pedro. E isso aqui vai fazer uma confusão na Judéia. Por quê? Porque agora o povo não está mais sendo enganado, porque agora tem um Espírito. E uma coisa que o Espírito traz é a clareza. Aleluia. O povo parou de ser enganado pelo sistema da época. O Herodes começou a perder valor. Por quê? Porque se o povo deixar de ir para o templo, não tem mais valor para o templo. E como é que era feito? A igreja não tinha um lugar fixo, era a casa dos crentes. Uma vez escutei na casa da irmã Maria, depois escutei na casa de outra irmã. Sendo que ele esqueceu, irmão, que o líder da igreja aqui é Pedro. E Herodes está achando que prender Pedro para a igreja. Por quê, pregador? Porque é o seguinte: o Pedro está preso, mas o Espírito está solto. Irmão, você não está aqui não. Colocaram Pedro na primeira prisão, Atos capítulo 4. Prende ele, porque ele é o líder. Se prender ele, a igreja para. Está escrito capítulo 4, 12. E aconteceu que Pedro preso, o número de homens, número de mulheres, crescia cada vez, porque Pedro está amarrado, mas o Espírito ninguém amarra. Pedro está preso, mas o Espírito ninguém prende, né? Você quer Bíblia? Se lembra de Jesus conversando com o doutor da lei, o Nicodemos? Nicodemos falou assim, ó: e aí, Jesus, como é que faz para nascer de novo? Eu vou ter que voltar para o ventre da mãe? Jesus, não. Você não precisa voltar para o ventre da sua mãe. Você precisa nascer da água e do Espírito. Aí ele:
não entendi. Aí Jesus, eu vou te explicar. O Espírito é como um vento. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Mas a pergunta é, tu não sente? Ou seja, não tem como engaolar o Espírito. Se o Espírito quiser mover, não há ninguém que segura ele de se mover. Aí Jesus, quando olhou para a igreja primitiva crescendo e avançando, porque a ordem de Jesus é, seja testemunha, seja... Mas sendo que, biblicamente falando, tem dois tipos de testemunha. Olha para cá. Biblicamente falando, tem dois tipos de testemunha. A que viu e a que provou. Uma coisa é você contar daquilo que você viu. Uma coisa é você contar daquilo que você provou. Jesus disse, vocês vão ser as minhas testemunhas. Por quê? Vocês não viram somente o Espírito. Vocês andam no Espírito. Aleluia. Aí eu gosto de quando aquela cantora, eu não sei se é a Fernanda Brum, eu acho que é a Fernanda Brum, quando ela fala, quem já pisou? É ela mesmo? Quem já pisou aonde? Em outro lugar. Porque uma coisa é você falar, eu ouvi alguém dizer que pisou e sentiu o mistério. Agora uma coisa é você falar assim, não, eu provei. Porque quando você conta daquilo que você viveu, você conta com mais propriedade. Então ele disse, vocês vão ser as minhas testemunhas, mas vocês não vão contar aquilo que vocês ouviram. Vocês vão contar aquilo que vocês vivenciarão. E por que, pregador, Jesus pontuou? Eu vou acabar aqui agora. Por que Jesus pontuou Jerusalém, Judeia, Samaria e confins? Pega a palavra, aqui está o segredo do Espírito. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele é organizado. O Espírito de Deus, ele é organizado. E por que Jesus pontua Jerusalém, Judeia, Samaria e confins? Porque Jesus está fazendo uma linha do tempo. Jesus quer organizar algumas coisas. Jerusalém é a terra da promessa. É o local que eles deveriam permanecer. Judeia era o local onde as pessoas mais desprezavam, habitavam. Samaria era o local onde judeu não queria entrar, porque tinha uma batalha entre judeu e samaritano. Você não pegou, né? Então Jesus está dizendo, antes de eu enviar vocês para os confins da terra, eu preciso que vocês primeiro passem em Judeia, depois passem em Samaria e depois aos confins. Por quê? Porque Jesus está fazendo aqui, quem carrega o Espírito ser maduro, a deixar alguns ressentimentos de lado. Por quê? Porque nesse tempo aqui, ninguém ia em Samaria. Porque na visão do judeu, samaritano era inimigo. Na visão do judeu, o samaritano era, nas nossas palavras, aquela pessoa atribulada. Não, samaritano é atribulado. A Jesus, para você receber meu Espírito, se você realmente receber meu Espírito, até com os atribulados. Você quer ir para o confins? Passa lá em Samaria primeiro. Ah, mas ele é atribulado. Eu não te perguntei quem ele é, só mandei tu passar. Passou em Samaria? Passa lá na Judeia. Por que na Judeia? Mas na Judeia ninguém tem condição. Eu não perguntei a condição. Quem tem um Espírito não olha para a condição. Quem tem um Espírito olha para a missão. Quem tem um Espírito de Deus, ele não olha para as tensões antigas, para as barreiras que alguém levantou. Quem tem um Espírito, ele derruba a muralha para algumas coisas acontecerem. O que Jesus está falando aqui é, se você quer ganhar os confins, primeiro, resolva a tua atenção em Jerusalém, tua casa. Depois resolva na Judeia. Porque não adianta querer pregar em Judeia e em Samaria se você não prega em Jerusalém.
Se eu te perguntar, a tua família inteira conhece que você serve a Jesus? Porque a gente é muito bom para pregar em Judéia, Samaria, mas em Jerusalém, que é minha casa. Antes de gritar lá, grita aqui. Jesus estava colocando eles dentro de uma comissão de organização para tratar da atenção. Pregador, por quê? Porque quem é cheio do Espírito, sabe como é que ele fala? Ah, tá bom, deixa para lá. Quem é cheio do Espírito, ele entende. Não, antigamente eu era assim, mas a partir de agora, eu estou de boa. Não, antigamente eu... Não, agora não, é Espírito. Está na mão de Jesus. Jesus, ele olha para a igreja primitiva e vê uma igreja modelo. Por quê? Andava na comunhão. Partia o pão. Dividia as necessidades. E isso fazia a igreja primitiva crescer ainda mais. Paz, meus irmãos. Eu estou numa igreja chique. Eu estou na igreja mais rica de Rocha Miranda. Você não pegou a profecia, não? Você é muito devagar. Vou falar de novo. Eu estou na igreja mais rica de Rocha Miranda. Você não pegou, não? Se a igreja é rica, você também é rico, vaso. Pega! Eu estou numa igreja rica. Eu estou aqui, ó, do lado dos melhores instrumentos, Thiago Delfim. Eu estou do lado das melhores caixas de som. Eu tenho aqui os melhores sonoplastas. Eu tenho aqui a melhor juventude. Eu tenho aqui as melhores irmãs. Se ele quer o seguinte, nada disso é mais importante do que o Espírito aqui dentro. Irmão, a igreja primitiva não tinha som de qualidade, a igreja primitiva não tinha bateria, não tinha teclado, não tinha um Thiago Delfim que cantava muito bem, não tinha o melhor pregador, mas tinha o Espírito de Deus era que sustentava a vida da igreja. E eu quero pregar uma coisa: se você tiver o Espírito e não tiver nada, você já tem tudo. Se você tiver uma vida agarrada no Espírito, você já tem tudo. Você tem mão direita para levantar, você pode por alguns segundos glorificar esse Espírito. Enquanto você glorifica, ele te dá força. Enquanto você glorifica, ele te renova. Irmão, desculpa a expressão, Satanás não tem medo do teu carro, Satanás não tem medo do teu dinheiro, mas quando ele vê um crente lotado de Deus, quando ele vê um crente cheio de Deus, ele entende, com ele não dá, com ela não dá, ela é cheia. E eu vim pregar uma palavra: vai cair por terra todas as ações do adversário contra a tua casa, e Deus vai te renovar. Deus vai te renovar. Eu não sei se você pode, por gentileza, segurar a mão de um crente. Eu sei que não é a cultura de vocês, eu sei que não é a cultura de vocês. Segura a mão dele aí, fala assim para ele: enquanto você está aqui, o Espírito vai te renovando. Enquanto você está aqui, o Espírito vai te dando saúde. Enquanto você está aqui, o Espírito vai te dando força. Eu sinto graça para pregar. Eu queria um crente ligado aqui. Eu vim dizer uma coisa: o Espírito de Deus vai entrar nas tuas necessidades. Aquilo que você não pode, o Espírito pode. Aquilo que você não consegue, o Espírito consegue. Eu vou deixar você glorificar a Deus. Deus vai dar saúde para alguém, Deus vai renovar alguém, Deus vai levantar alguém. Ninguém sai daqui vazio. Você vai sair daqui cheio, cheia. Enche ele, Jesus. Enche ela, Jesus. Renove ela. Já pegou um vaso aqui? Renova ela, Jesus. Toca nele, toca nela. A igreja primitiva não tinha os melhores pregadores, a igreja primitiva não tinha os melhores cantores, a igreja primitiva não tinha os melhores tangedores, mas tinha o Espírito. Deus não te chamou para funcionar, Deus te chamou para fluir.
Aleluia. Aleluia. Há uma graça de Deus aqui dentro. Quem é batizado com o Espírito Santo está liberado. Quem é de glória a Deus está liberado. Quem é de aleluia está liberado. Glorifica, exalta, bendiz. Enche, Jesus. Renova, Jesus. Toca, irmão. Enquanto eu prego, alguém vai ser curado agora. Deus vai dar saúde para alguém. Deus vai renovar alguém. Tudo é perda se não tenho a ti. Tua graça. Alguém me basta. precisa sair daqui cheio. Sem você não sei pra onde. Sem tua presença nada importa. Vai, é você e Deus, vai. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença. Escuta. Enquanto eu estou aqui pregando e esse culto está acontecendo, Jesus me disse que algumas pessoas não podem voltar para casa funcionando. Algumas pessoas precisam fluir. Nós estamos no mês 7. Nós já passamos do meado do ano. E tem pessoas que já era para estar fluindo, há muito tempo. E eu vou te falar uma coisa diante do Deus que eu sirvo e prego. Algumas coisas só vão fluir quando você dá disponibilidade para o Espírito de Deus governar a tua vida. Algumas coisas só vão fluir quando você colocar dentro do barco aquele que te dá autonomia para chegar do outro lado. Você já tentou do teu jeito, você já tentou com ajuda, já tentou com conexão, já tentou com muitas mãos, muitas formas, mas hoje o Espírito de Deus está mandando te dizer: deixa eu entrar contigo nisso, porque se eu entrar contigo, você não vai ficar no prejuízo. Eu queria saber se tem alguém entre nós que está nesse culto, que está sendo ministrado por tudo que o Senhor está falando aqui, e precisa colocar a vida na mão de Deus, precisa deixar o Espírito governar a vida dele e dela, e ela começar a fluir, e ele começar a fluir. Tem alguém? Levanta a mão direita, eu quero orar por você. Tem alguém? Vítor, eu preciso fluir. Eu preciso que minha vida ande diante do Espírito. Eu preciso alinhar a minha vida ao propósito que Deus tem comigo. Tem alguém? Se tiver, levanta a mão direita, eu quero orar por você. Não tem ninguém? Vem cá, amigo, vem cá. Tem um amigo aqui. Vem aqui. Tua presença. Tem um valente aqui no altar. Cadê o segundo valente? Chega de funcionar, meu filho. Chega de funcionar. Deus está te chamando para fluir. Tua presença. Eu estou te esperando aqui no altar. Já está aqui na segunda vida aqui, ó. Vamos. Quem sou eu sem dar amor? E a mesma chama que avivou
há 200 anos atrás. Mande ela sobre nós, faz arder uma vez mais, e os milagres do passado não vão ficar só vão invadir nosso presente. Pois sabemos que tu não mudou, quem mudou fomos nós, pois o Senhor nos despertou e ouvimos a tua voz dizendo: buscar-me-eis, e me achareis, buscar-me-eis. Quando me buscar, lá em cima, levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos. Oh, estamos juntos com os anjos, entrando na sala do trono. Estamos juntos com os anjos, filho, vem! O céu está te chamando para um novo nível. O céu está te chamando. Vem saltando sobre os montes te esperando para dançar. Levante a mão, levante. Vamos, vamos, vem saltando sobre os de Jerusalém. Deus quer renovar os vasos, renova, Jesus. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Olha para mim aqui, olha para mim, toda a igreja. Olha para mim, toda a igreja, toda a igreja. Essas vidas que estão aqui na frente são vidas que estão decidindo. Tem pessoas aqui que precisam fazer uma aliança com Jesus de volta. Outras pessoas que já estão na vereda, mas precisam aumentar o nível. E eu estou aqui orando por algumas vidas. Eu vou te falar uma coisa diante de Deus, irmãos. Existem coisas na nossa vida que elas só vão ser realizadas quando nós colocarmos Deus no centro. Tem pessoas aqui que estão se achando atrasado. Tem pessoas aqui sabotando a própria vida. Deus está falando comigo aqui. Tem pessoas que já era para estar vivendo o extraordinário, mas fica procrastinando algumas atitudes. Eu estou falando diante de Deus, irmãos.
O céu está te proibindo de permanecer nessa inércia. Deus está te convidando para um nível maior. Eu estou em Deus aqui, meu irmão. O raso não te cabe mais. Deus não quer que você viva de gota, Ele quer a fonte. E eu estou aqui falando, Senhor, o que tu quer falar? Ele disse, diga para os meus filhos que eu vou derramar uma medida nova hoje. Eu queria estar no teu lugar. Eu vou derramar uma medida nova hoje. Medida, medida, medida. Sabe por quê? Tem coisas que é para esse tempo ainda. Tem coisas que é para esse tempo. E vou te falar, ninguém terá sucesso no caminho que Deus não aprova. Não tem como ter sucesso por um caminho que Deus não aprova. Tu só vai ter sucesso quando você entender a rota que o céu está te chamando. Promessas antigas, milagres esperados, sinais e maravilha. Deus está mandando eu te dizer que a glória dessa última será maior que a da primeira. Eu sei que tudo está difícil, mas você não pode. Promessas antigas, milagres, esperar, sinais e maravilha. Promessas antes de correr, Vamos orar, vamos orar. Estenda para cá a tua mão, estenda para cá a tua mão. Pai, aqui está diante do teu altar essas vidas que estão decidindo fluir diante do teu Espírito. Renova as forças dele, renova as forças dela. Coloca eles de pé novamente. Derrama uma medida nova sobre ele. Meu Pai amado, eles não sairão daqui funcionando. Eles sairão daqui fluindo. Exalta o teu nome. Glorifica o teu nome. Seja o Senhor engrandecido sobre a vida de cada um desses valores. E que o Senhor possa honrá-los. Porque o Senhor é fiel. Bendize o teu nome. São essas bênçãos que eu te peço, crendo na vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode retornar para o teu lugar. Sei que pode aplaudir a Jesus. Eu irei na tua frente e endireitarei os caminhos. Pra você não tropeçar, pra você não tropeçar, eu mostro que estou contigo e te levantarei de novo. Esse é um novo tempo, tua família não vai se perder. Queridos, quantos receberam essa palavra? Não, quantos receberam essa palavra? Eu vou passar agora para o Jonathan. É Jonathan, né? Queridos, eu sempre servi a Deus. Eu cresci na igreja. Eu nunca provei de nada desse mundo.
Eu tenho 26 anos, eu prego há 9 anos, para a glória do Senhor. Na verdade, eu prego desde criança, mas viajo esse Brasil há 9 anos. E, para a glória de Deus, o Senhor me deu a oportunidade de escrever um livro, né? E eu me formei há 2 anos atrás em teologia. Eu sou formado em teologia e sou pós-graduado em História de Israel. E eu falei para o Senhor que aonde eu não posso ir com a minha voz, que meu livro vá. É isso? E o desafio de terminar o livro, só falta imprimir, escrito já está. E nesse propósito, eu tenho levado biscoitos amanteigados para minhas agendas. Para quê? Para custear com a editora e a gráfica do livro. Porque não é barato, né? Nem tudo a gente paga com glória a Deus e aleluia. Tem coisas que é dinheiro. E eu queria muito que você, se você puder, após o culto, você me ajudasse. Se você não puder ajudar comprando, ajude orando. Você fala assim, Senhor, ajuda aquele neguinho lá, né? E o nome do Senhor será glorificado. Eu tenho alguns biscoitos ali, custa R$20, é amanteigado. Para quem gosta de café cappuccino, amanhã já vai tomar café com biscoito amanteigado. Você vai falar assim, mas Vitor, eu sou fitness. Fique em paz, ele não engorda. Ele é ungido, tu come e vai vir milagre. Tá bom? Ah, Vitor, eu tomo manjaro. Não, se eu tomo manjaro não, fica tudo ligado. Né? Vai passar mal não. Tá bom? Ele não engorda. Você não tomou essa semana? Essa semana eu não tomei manjaro. Semana que vem ele vai tomar. Então, eu vou estar ali fora depois. Se você puder me ajudar, eu fico grato, tá bom? Beijo no teu coração. Guarde somente uma coisa. Você não nasceu para funcionar. Você nasceu para fluir. Que Deus abençoe a tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. A prova que não engorda é que ele está fininho. Ó. O homem está no shape. Pode tomar o seu assento. Quero convidar os jovens que estão escalados para poder passar o dízimo oferta.